Ei. Boa noite a todos que nos assistem. Daqui a pouquinho a gente vai estar começando o nosso culto. Então vai chegando já, tomando seu lugar aí na sua casa, enquanto você não pode estar aqui. Já vai deixando o seu joinha aí, que daqui a pouco a gente vai começar, tá bom? Até mais, fica na paz. Contar o quê? No aluguel? O negócio do Léo, Ah, Léo. tá. Já vinha fazendo isso, eu acho. Deixa eu ficar aí. Não, cantinho. Vou pegar um ventinho aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos nesta noite adorar o nosso Deus. A paz, queridos. Boa noite. Aos que nos assistem, a paz, boa noite. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Que vocês possam sentir o Espírito do nosso Deus se movendo. Aleluia. Também no meio de vocês. Vamos ler Abacuque 3. A partir do versículo 16. Abacuque 3. Antigo Testamento. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus.
Aleluia. Abacuque 3, a partir do versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, ao seu ruído tremem os meus lábios. Entra a podridão nos meus ossos, vacilam os meus passos. Em silêncio, pois guardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais, cadê? Desculpa, meu celular está fechando, tá? Obrigada. Bem diferente. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus. Ainda que aos nossos olhos nada esteja acontecendo, a gente não veja a luz no fim do túnel, como a gente costuma dizer, nós sabemos que Ele nos conduz, Ele nos faz andar, Ele nos habilita, Ele nos leva a lugares altos. Aleluia. Paizinho, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nesta noite Tu nos traz a este lugar para juntos louvarmos e bendizermos o Teu nome. Ó Deus, nós Te agradecemos porque em todo tempo o Senhor nos mostra que está conosco em todo tempo, em todas as situações, seja nas dificuldades, nas alegrias, seja no que for, o Senhor está ao nosso lado, nos sustentando, nos alimentando, nos conduzindo, nos orientando. Ó Deus, Tu nunca nos deixa só. Ó Pai querido, que nesta noite, aqueles, Senhor, que têm a sua fé vacilante, que estão em dúvida, Pai, que eles possam ser fortalecidos e crer no Deus da sua salvação. Crê no Senhor, que o Senhor é aquele que supre e cuida das nossas vidas em todos os momentos. Aleluia. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Se coloque de pé e vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem, incende
sedentos. Vem, Senhor, aleluia. Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Glorifica o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, aleluia. Oh, Deus, tu és maravilhoso. Não há outro como o nosso Deus. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não
tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia! Aleluia! Não há outro como nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Aquele que está nele é bem-aventurado. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, aleluia! Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa.
tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Nossa oração altíssimo, salve essa nação. Eu como da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo, salve essa nação. Eu como da igreja que te adora. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Guarda meu coração, ó Deus. Guarda meu coração, de fazer minha vontade, viver pra Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. O teu reino seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei.
sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Aplauda ao Senhor, só Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Glória a Deus. A partir do verso 1. Glória a Deus. Leitura um pouquinho extensa, mas vou procurar ser breve. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia, amém. Então ajuda ali. 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Querido, terça-feira, a partir das... Ih, que chique! Que é isso, gente? Meu Deus! Obrigado, Perel. Rapaz, obrigado. 1 Samuel, capítulo 17. Então, terça-feira, 20 horas, nós temos aqui a nossa reunião de oração e adoração. A partir das 20 horas, eu quero convidar a todos, toda terça-feira, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados.
Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os homens de Israel viram o homem, todos fugiram cheios de medos. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram: é isto o que receberá o homem que matá-lo. Enquanto Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se viram contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi.
Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos do filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou cravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e com uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembainhou a espada do filisteu. Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra e pelo privilégio que estamos de estarmos juntos aqui nesta noite. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que nos conduza na Tua palavra, Deus, para que cada um de nós possa compreender o que o Senhor quer falar conosco. E eu lhe peço, Espírito Santo, que através desta palavra, o Senhor venha nos encorajar, o Senhor venha nos moldar, o Senhor venha nos exortar, nos corrigir, nos alinhar à Tua vontade, aos Teus projetos, para a glória do Teu nome. E eu também lhe peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida somente como instrumento em Tuas mãos, para que toda honra e glória seja somente ao Teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto muito de nós já conhecemos. Ele relata, a vitória de Davi sobre Golias. Desde pequeno nós ouvimos de alguma forma esse fato, essa história. Porém, muito mais do que história, existem aqui princípios que Deus ele deseja nos ministrar até o dia de hoje. Princípios que quando nós entendemos e nos posicionamos, estes princípios podem nos conduzir ao centro da vontade de Deus, pode nos conduzir a efetuar ou realizar a tudo aquilo que o Senhor já tem preparado de antemão para nos abençoar. Amém? Quando nós olhamos esse texto, nós vimos um desafio, onde dois exércitos estavam frente a frente, o exército de Israel e o exército dos filisteus. E a palavra do Senhor nos relata que durante 40 dias, aquele homem chamado Golias, ele vinha até a frente de batalha e fazia um desafio e declarava insultos contra os filhos de Israel e o Senhor. Até aqui a palavra do Senhor nos relata que um jovem chamado Davi vai até a frente de batalha e ouve tudo aquilo que estava sendo dito, toda aquela cena ele vê e resolve tomar um posicionamento, resolve tomar uma atitude com relação a isso. Quando nós observamos essa história e podemos fazer um paralelo com a nossa vida,
Muitos de nós vivem situações, ou vivemos situações, ou viveremos situações que podem se assemelhar com essa história. Hoje nós não vamos encontrar nenhum gigante de 2,90 metros querendo nos matar ou nos bater. Com armaduras, ou com lanças, ou com espada, escudo, não vamos encontrar. Mas nós vamos encontrar situações que vão tentar nos paralisar, situações que vão tentar nos fazer retroceder, situações que vão tentar nos desanimar, nos desencorajar, nos fazer desistir, vão nos encher de medo. Todos os dias nós vivemos situações difíceis ou menos difíceis, mas todos os dias a gente tem um desafio para alcançar. E o que me chama a atenção nesses princípios é que quando muitos naquela situação, e hoje em dia, quando muitos veem algum problema, nós temos a oportunidade, ou temos a chance de enxergar aqueles problemas como uma oportunidade. Muitos veem problemas, obstáculos, desafios, mas nós devemos enxergar esses desafios, esses problemas, como uma oportunidade que nós temos para sobrepujar aquilo que se apresenta contra nós. Nada cai do céu, nada vem de graça na nossa mão. E o próprio Jesus diz que o próprio reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Amém? A palavra do Senhor diz assim. O Senhor Jesus, ele nos revela isso, que o reino de Deus, ele é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam, se apoderam dele. E esforço é algo que cada um de nós devemos ter na nossa vida e na nossa trajetória. Este esforço nunca vai substituir o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Aquilo somente Ele poderia resolver. Com relação à morte, à vida eterna, somente Jesus poderia resolver. Mas há situações onde o Senhor nos coloca diante delas para que nós estejamos resolvendo. Pois a gente entende que aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que o homem pode realizar, o Senhor que nos capacita, nos dá condições para que nós estejamos realizando e estejamos nessa parceria com Ele. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa cooperação, quando nós olhamos também o trabalho do Espírito Santo, que diz que Ele coopera conosco, ou seja, esse cooperar é trabalhar conjuntamente. E a gente pode entender que hoje nós vivemos em parceria com Deus, e Ele trabalha conjuntamente conosco. E Ele deseja que nós nos posicionemos para estabelecer aquilo que Ele já estabeleceu no céu aqui na terra. E nós oramos até assim. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ela fala exatamente isso. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Porém, muitas vezes, nós abrimos mão da nossa parte nesse faça-se a vontade do Senhor aqui na terra. Porque Deus, Ele quer fazer da minha vida e da sua um agente da vontade dEle aqui. Nós temos compartilhado que nós, como comunidade, entendemos que nós servimos a Deus servindo pessoas. Que nós amamos a Deus amando pessoas. Que nós fazemos a obra de Deus cuidando de pessoas. Porque a gente entende que pessoas são mais importantes do que coisas. Nós somos agentes de Deus para servir pessoas, para amar pessoas, para cuidar de pessoas. E o Senhor quer usar a minha vida e a sua para essa finalidade. E a gente entende que muitas vezes não é uma situação fácil que nós encontramos. Há desafios, há problemas, há circunstâncias adversas.
Mas entendemos que estas situações que nos apresentam é uma oportunidade para que Deus opere em nós e através de nós, para que o nome dele seja glorificado. Amém? E não é só no ministério, na sua vida, na sua família, existe também essas mesmas questões, onde nós devemos colocar isso em nosso coração, que todo problema que se apresenta, que todo obstáculo que se levanta, que todos os desafios que nos são propostos, nós podemos enxergar como uma oportunidade que o Senhor está nos dando para o nosso crescimento e para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida e através de nós. Se você entende, diga amém. Glória a Deus. E é isso que nós observamos aqui nesse texto, onde aqueles homens, diante daquela situação, recuavam. Chega um jovem que entendeu aquela oportunidade. E ele ficou motivado com aquilo que também era oferecido. Ele queria, sim, glorificar o nome do Senhor. Mas, além disso, ele pergunta para aquelas pessoas, porque ele ouviu, o que o rei dará para quem matar esse filisteu? E as pessoas falaram, olha, o rei dará grandes riquezas ao homem que matar esse gigante, esse filisteu. Vai isentar a casa do seu pai de impostos e vai dar a sua filha em casamento. Ele falou, opa, é comigo. Esta é uma oportunidade que eu vou enfrentar. Em muitas situações da nossa vida é a mesma coisa. Nós sabemos qual o benefício que temos em permitir que o Senhor esteja nos usando. Mas, infelizmente, muitas pessoas retrocedem e recuam. E a gente, na semana passada, nós falamos de coragem, né? O Senhor recomendando a Josué, tão somente seja forte e corajoso, porque você, Josué, vai fazer com que esse povo ou alcance as promessas que eu fiz aos seus antepassados. Seja forte e corajoso e não cesse de falar do livro da lei e de cumprir tudo quanto nele está escrito. Amém? Nós falamos isso. Este é um princípio que colabora com isso que nós temos compartilhando, que nós estamos compartilhando aqui hoje. Nós precisamos sim de coragem. Nós cremos que este ano o Senhor nos fará avançar. Vão surgir obstáculos, vão surgir desafios, vão surgir problemas que são oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para nós mudarmos de fase. A galera que joga videogame sabe, né, que precisa vencer alguma etapa para ir para um nível diferente. Senão a gente vai estar começando o jogo toda hora. Então, quando a gente entende esses princípios, a gente tem que permitir que o Senhor nos encha realmente de ousadia e de coragem, porque é um posicionamento que nós devemos ter. Segundo lugar, nós olhamos aqui que o que habilitou a Davi chegar naquele lugar foi uma coisa, que nós devemos estar com isso também no nosso coração. Davi só esteve naquele lugar, naquele momento, porque ele foi obediente. Então, a nossa obediência ao Senhor, a nossa obediência àquelas pessoas que estão sob a nossa obediência ao Senhor e as pessoas que nós estamos sob a autoridade delas, nos habilitam ou nos levam até o lugar onde a promessa de Deus está. Davi ouviu do seu pai, olha, você toma esses queijos, você pega lá, né, grãos tostados, 15 quilos de grãos, pega 10 queijos e leva lá para o comandante onde seus irmãos estão servindo, e me traga a notícia deles. Davi, ele não reclamou, ele tinha ali as suas ocupações. Interessante que 3 irmãos de Davi estavam na frente de batalha. E 4 estavam em casa de bobeira.
Parece que Davi estava cuidando das ovelhas. Aqueles outros deviam estar atarefados com alguma coisa, porque Jessé já era velho. Mas além daqueles 3 que estavam na frente de batalha, 4 estavam em casa, Davi estava no pasto. E justamente seu pai manda Davi sair lá do pasto para ir à frente de batalha. E a palavra diz que ele pegou e deixou as ovelhas sob cuidado de um outro pastor e foi obedecer aquilo que o seu pai havia designado a ele. A gente pode perceber que a obediência ao Senhor, aos nossos pais, aos nossos professores, aos nossos chefes no trabalho, eles nos habilitam a estar no lugar onde o Senhor quer nos honrar. Né? E a palavra do Senhor diz que obedecer é muito melhor do que sacrificar. É ou não é? É melhor obedecer do que sacrificar. Infelizmente, muitas pessoas preferem sacrificar e não conseguem o mesmo resultado da obediência. Nunca vai conseguir. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nós devemos a cada dia pedir ao Senhor que gere em nós um coração obediente à sua voz. E que nós possamos reconhecer e enxergar aquelas pessoas que Ele tem colocado como autoridades sobre a nossa vida. Para estar atento ao direcionamento que o Senhor vai nos dar. Seja os nossos professores, seja os nossos chefes, seja os nossos pais, pessoas que estão próximas da gente. Devemos estar atentos a isso. Porque isso vai nos levar até o lugar onde o Senhor quer nos abençoar. Foi assim com Davi. Ele só estava naquele momento na frente de batalha porque ele foi obediente. Terceiro ponto que eu quero compartilhar, que são princípios nesse texto, são que as nossas experiências do passado, elas nos habilitam para as nossas batalhas de hoje. Olha só. As nossas experiências do passado, elas nos habilitam para as nossas vitórias ou para as nossas batalhas de hoje. Quando Davi se apresentou, ouviu tudo aquilo que o Senhor, ouviu tudo aquilo que o rei ia fazer com quem conseguisse vencer o Golias, e ele se apresenta até o rei, e ele falou para o pessoal, olha, não se atemorize o coração de ninguém, eu vou lá. Um jovem, um garoto. E aquilo chegou até o ouvido de Saul. Saul manda chamar Davi, e ele chega lá, e a palavra do Senhor diz que Saul, ele fala, olha, você não pode ir à guerra. Você não pode enfrentar esse filisteu. Você é um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. E Davi compartilhou com ele, olha, eu sou pastor das ovelhas do meu pai. Quando vem um leão ou um urso para arrebatar as ovelhas, eu vou atrás dele, tiro as ovelhas da boca do leão e do urso, né? E mato o leão e o urso. Assim como eu fiz com o leão e com o urso, eu vou fazer com esse filisteu. Ele havia tido algumas experiências com situações muito difíceis. Eu acho que matar um leão e um urso é um negócio muito complexo, né? Então, ele declarou, ele compartilhou aquilo que ele já tinha vivido. E queridos, com a nossa vida é a mesma coisa. Nós vivemos muitas coisas, você já viveu muitas coisas, muitas experiências com Deus, ou tem vivido algumas experiências com o Senhor. As nossas experiências do passado, elas vão nos ajudar, vão nos habilitar para as batalhas de hoje. Aquilo que você viveu ontem, vai te colocar pronto para resolver aquilo hoje. E as nossas decisões e os nossos posicionamentos hoje vão nos levar, vão levar é boa, né? Vão nos levar para o futuro que a gente deseja. Amém? Segundo a palavra do Senhor. A gente não esquecer aquilo que Deus fez. E se posicionar hoje.
E o posicionamento de hoje vai servir para nos projetar para o futuro que a gente tem sonhado. Um futuro onde a nossa cidade será transformada, onde famílias serão alcançadas, onde lares serão transformados, onde pessoas serão curadas, pessoas serão salvas em nome de Jesus. Um futuro de prosperidade também para a nossa vida. E isso é o menos importante, né? Porque entendemos que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Mas tudo isso está relacionado às experiências que nós vivemos, o nosso posicionamento de hoje para alcançar aquilo que a gente deseja em Deus. Davi entendeu isso. E ele falou, olha, eu vou enfrentar esse gigante hoje e vou desfrutar das promessas que o rei já fez, porque eu tive experiências e fui bem sucedido. Eu aprendi com elas. Eu aprendi com elas. E a gente deve pedir um coração ensinável ao Senhor, para que a gente possa viver isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Outro princípio que nós enxergamos aqui: nunca diga que você não tem recursos. Use os recursos que o Senhor tem colocado na tua mão. Amém? Muitas vezes nós somos impedidos porque a gente fala, Senhor, eu não tenho recurso, eu não consigo, né? E muitas vezes as pessoas falam isso para a gente. Ah, não, você não vai conseguir, você não tem, você não pode. E muitas vezes nós não avançamos porque a gente acredita nisso. Queridos, o Senhor é expert em fazer o pouco muito. Quando nós olhamos no ministério de Jesus, e ele está ali no Sermão da Montanha, a palavra diz que depois que o Sermão da Montanha terminou, chega um discípulo perto dele e fala assim, Senhor, manda o pessoal embora, porque já está ficando tarde, e eles têm que procurar alguma coisa para comer. E Jesus olha para ele e fala assim, olha, dê você de comer ao povo, dê você de comer a essas pessoas. E aquele discípulo olha para Jesus e fala assim, Senhor, 200 denários não seriam suficientes para dar pão para todo mundo. E 200 denários era grana para caramba. Um denário era um dia de trabalho de um trabalhador comum, um denário, né? Aí se você pega aí um salário e divide por 30, multiplica por 200, é o valor que ele tinha que ter na mão. Ele falou, se eu tivesse 200 dias de trabalho de alguém, né, por exemplo, a diária de um pedreiro está quanto? 150 pratas. Aí, você pega aí a diária de um pedreiro e multiplica por 200. Né? E ó, esse dinheiro de pão não ia ser suficiente para comprar pão para todo mundo. É muita gente. E aí chega um outro discípulo e fala, Jesus, olha, tem aí um rapaz, ele tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Mas aquele mesmo discípulo, chamado André, fala para Jesus assim, mas o que é isso para tanta gente? E o Senhor fala, então traga aqui o que esse rapaz tem. E é interessante que o menino deu, né? O menino colocou na disposição de Jesus aquilo que ele tinha. E a palavra do Senhor diz que o Senhor multiplicou tremendamente. Quando nós olhamos aqui para a história de Davi, nós vemos que aquele gigante, aquele homem, ele estava se apresentando completamente armado. Além da sua experiência, ele estava com uma armadura, ele estava com uma lança poderosa, tinha um escudo, tinha espada, ainda na frente dele, ali um escudeiro. E Davi, ele tinha um cajado na mão, um alforje de pastor e uma funda, ou uma tiradeira. E ele não levou em consideração isso. Ele usou exatamente aquilo que ele tinha e que ele era especialista em usar aquilo que ele possuía.
E com aquilo que ele tinha na mão, ele foi para a batalha. E o Senhor que o colocou naquela situação, deu vitória para ele. Muitas vezes nós queremos muitos recursos para fazer alguma coisa. E a gente perde a história. Muitas vezes os recursos vão chegando à medida que nós vamos fazendo. É assim como aqui na multiplicação de pães. Os pães foram multiplicando à medida que os discípulos iam servindo. Os pães não multiplicaram na mão de Jesus. Os pães multiplicaram nos cestos quando os discípulos estavam servindo aquela multidão que eles colocaram reunidos de 100 e de 50 pessoas. Conosco é a mesma coisa, querido. Se o Senhor tem te chamado, se desafios têm aparecido, se situações têm se apresentado, não se intimide se você olha e fala assim, poxa, eu não tenho muitos recursos. Use o que o Senhor te deu. Vai com o que o Senhor te dá, em nome de Jesus. Ah, nós não somos uma igreja muito grande. E querido, no nome do Senhor, o Senhor tem nos dado graça. Olha as ações sociais que nós temos feito. Como o Senhor tem nos abençoado. Ele tem levantado pessoas que nem daqui de Rio das Ostras são. E tem nos feito chegar recursos. Mas esses recursos só chegam quando nós nos posicionamos e falamos, vamos fazer. Vamos listar as crianças, vamos começar a organizar a ação social. Quando nos posicionamos, os recursos chegam. E tinha uma frase do pastor Jorge, que a maioria de nós conhece, e que é uma verdade, né? Que diz que o posicionamento atrai os recursos, e é uma verdade. Então, sabe, coragem. Use aquilo que o Senhor te deu. Use aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, em nome de Jesus. Outra coisa que nós olhamos aqui na palavra do Senhor, preste atenção. Não permita que as ameaças falem mais alto que as promessas. Não permita que as ameaças falem mais alto que as promessas. Davi sabia da promessa que ele tinha ali. A promessa que ele tinha, não só para a vida dele, mas para todo o povo de Israel. Porque quando o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor prometeu dar aos filhos de Israel as terras dos cananeus, dos ferezeus, dos gigazeus, um monte de eus, inclusive dos filisteus. Era uma promessa que o povo já tinha. E era uma promessa que Davi tinha quando ele decidiu enfrentar aquele desafio, que o rei daria a quem vencesse riquezas, isenção de impostos à casa do seu pai e também a sua filha. Então aquelas promessas enchiam o coração de Davi, além da honra do Senhor, que ele se colocou como alguém que falou assim, olha, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele tomou aquilo como uma afronta. E ele falou, eu vou resolver. E quando ele chega ali na frente de batalha, a palavra do Senhor diz que o filisteu, ele começa a falar coisas para tentar dissuadir Davi. Fala, olha, eu sou algum cão para que você venha contra mim com paus? E quando nós lemos o Senhor, aquele homem fala assim, hoje eu vou dar a tua carne às bestas feras do campo. Eu vou te matar hoje. Mas as ameaças na vida de Davi não puderam falar mais alto que as promessas. As ameaças e os problemas são muito grandes quando nós estamos no mesmo posicionamento dele. Quando a gente olha os problemas de frente assim, ó, eles são grandes. Davi, em comparação a Golias, era muito pequeno. Eu sou pequeno em comparação ao pastor Ricardo. Eu sumo ali perto dele, né? Esse pé direito tem aproximadamente 3 metros
Golias era somente 10 centímetros mais baixo que o pé direito. 2,90 metros. E se qualquer pessoa olhar de igual para igual, né, o problema, eles vão parecer muito grandes. O Senhor me fez lembrar nessa tarde, onde nós estamos, qual o nosso posicionamento que o Senhor nos dá. Em Efésios, diz no capítulo 1 que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Ele nos coloca no alto. Quem tem melhor visão? Aquele que está no vale ou aquele que está na montanha? Né? Quem tem melhor visão da situação? Quem está no vale ou quem está na montanha? Quem está na montanha. Permita que o Senhor nos coloque, te coloque, me coloque. Vamos permitir que o Senhor nos coloque na montanha, olhando do alto, assentados com Cristo nas regiões celestes. Quando nós enxergamos os problemas em Cristo, quando nós enxergamos os problemas em Deus, nada pode ser maior que o Senhor. Mas a gente mede os problemas por nossa condição. Para nossa condição, qualquer coisa é muito grande. Para nossa condição, qualquer coisa é muito difícil. Para nossa condição, todo desafio é muito complicado. Mas e em Deus? A palavra do Senhor diz que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. E o Senhor deseja que nós estejamos vivendo os possíveis de Deus, não os impossíveis do homem. Nós estávamos até comentando durante o período de oração aqui na sexta-feira, a gente teve um tempo de compartilhar, né? E a gente, compartilhando, a gente entende que todas as coisas nós conquistamos primeiramente no reino do Espírito, para depois se materializar aqui no nosso dia a dia. Então, no reino do Espírito, nós estamos assentados em Cristo Jesus, e não há nada impossível para o Senhor. E quando nós estamos em Deus, a palavra diz isso, tudo que nós pedirmos em nome dEle, Ele realiza, para a glória do nome dEle, não é para o nosso, né, desfrute, mas é para a glória do nome do Senhor. E a gente tem que sondar se os nossos projetos estão alinhados com o projeto de Deus. Não permita que as ameaças falem mais alto que as tuas promessas. Em frente, vá. Lembre das promessas do Senhor. Lembre dos feitos que o Senhor tem realizado e realizou na tua vida em nome de Jesus. E declare isso com a boca. Declare com a sua boca palavras de fé. Não aceite aquilo que é determinado pela situação ou pelo inimigo, pelos problemas. Quando Davi ouviu do Golias que ele seria morto, Davi retrucou da mesma forma e falou: olha, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que não era na força dele. Ele sabia que era baseado na fé, naquilo que ele cria. E ele falou: hoje mesmo eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras da terra. E os cadáveres de todo o exército dos filisteus vão ficar também por aí. Ele foi além, né? Eu vou destruir não somente você, mas toda essa galera que está contigo. Não é somente você como o meu problema, mas tudo aquilo que tem se apresentado contra a minha vida e contra o exército do Senhor. Eu imagino qual foi a reação do Golias quando um garoto falou isso para ele. Querido, e falou daquele jeito, com tamanha ousadia. Sabe, quando nós nos posicionamos, quando nós decidimos enfrentar e declaramos com a nossa boca, querido, isso toma uma outra proporção.
Eu testemunhei algumas vezes aqui, quando o meu primeiro trabalho aqui no Rio de Janeiro, quando eu voltei de São Paulo, eu nunca tinha trabalhado numa farmácia antes. Mas quando eu soube que era 4 vagas, e soube que era o dobro daquilo que eu ganhava em São Paulo, eu falei, esse emprego é meu. E quando ali no meio daquelas pessoas, eu fui movido pelo Espírito Santo, quando alguém falou assim, olha, são 4 vagas. E eu falei, 4 não, são 3. E alguém me falou, mas 3 por quê? Eu falei assim, porque uma é minha. Né? Eu não sei por que eu disse isso. Mas eu sei que eu falei aquilo que eu cria. Eu nunca trabalhei numa farmácia hospitalar, mas uma vaga dessa tem o meu nome. A minha família está lá, ó, a gente não tem dinheiro para comprar pão amanhã. E era muitas boquinhas para sustentar. E o Senhor me levou a declarar aquilo que eu cria. Eu estava ali porque eu entendi que era uma porta que o Senhor tinha aberto para a minha vida. Declare, querido, aquilo que você crê. Diante das situações difíceis, declare aquilo que você crê. Declare o poder de Deus em todo o tempo diante das situações. Não permita que ninguém diga para você que você não pode, que você não vai conseguir. Não permita que as ameaças falem mais altos do que as suas promessas. Declare as suas promessas, em nome de Jesus. Encerrando aqui, outra coisa, corra para frente de batalha. Davi, quando fez isso, ele correu, o filisteu se aproximou e ele correu para frente de batalha. Pegou aquilo que ele tinha, e a palavra diz que ele pegou com a funda, ou com a tiradeira, segundo a NVI, né? E a pedra encravou na testa do gigante. Ele correu para frente de batalha. Ele sabia aquilo que ele estava fazendo. Ele não ficou esperando, sentado no sofá de casa, que Deus resolvesse a situação, apesar de Deus tem poder para isso. O Senhor vai, né, quando nós continuamos lendo a palavra do Senhor, houve situações em que Deus, ele destruiu o exército sem o povo lutar. Até mesmo antes, quando Gideão, o Senhor manda Gideão, né, Gideão é anterior a Davi. Quando o Senhor manda Gideão ir à guerra com 300 homens, a palavra diz que Gideão não precisou pegar em armas. Quando ele chegou no acampamento do exército inimigo, todo mundo já estava morto. Ele só foi lá para recolher os despojos. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas Davi, ele entendia que o que ele precisava naquele momento era correr para frente de batalha. E isso é algo que nós precisamos fazer. Conheça em Deus quais são as batalhas que você tem que enfrentar. Não tenha medo, não retroceda, tenha coragem, não desanime, em nome de Jesus. Vá com aquilo que o Senhor te deu. E encerrando, não pare até que tudo esteja concluído. Isso é um problema que muitos de nós, a gente tem que corrigir. Nós começamos muito bem, mas nós paramos antes do término. E até eu tenho que corrigir muitas vezes isso em mim. A gente começa um projeto e para antes de terminar. No caso aqui de Davi, ele só parou quando ele tinha concluído aquilo que ele foi fazer. O gigante estava morto, a cabeça do gigante já estava na mão dele. Ele arrancou com a própria espada do Golias. Mas tinha o exército ainda dos filisteus. E a palavra do Senhor diz que eles perseguiram o exército dos filisteus até a entrada de Gate e Ecrom. Eles só pararam quando o Senhor lhes deu uma vitória completa. E a gente tem que aprender com isso. Eu digo isso por mim mesmo. Querido, o Senhor deseja nos fazer avançar. Eu não vou dizer aqui que o Senhor deseja nos abençoar, porque Ele já nos abençoou. Amém? Fala para alguém perto de você, você já é abençoado.
Você é abençoado. Você é abençoado. Né? O Senhor já nos abençoou. E o que nós temos compartilhado aqui? Para que o Senhor nos direcione a realizar a tudo aquilo que de antemão Ele já abençoou. Não é, Senhor, abençoe o meu trabalho. É, Senhor, me dê para fazer aquilo que o Senhor já abençoou. Né? Me conduza à porta que o Senhor já abriu. Me leve até as pessoas onde o Senhor já tocou no coração. E eu só vou abrir a minha boca, o Espírito Santo já convenceu. Eu só vou lá recolher. Né? Só vou orar com eles. Então nós devemos colocar isso em nosso coração e aplicar na nossa vida, querido, em nome de Jesus. Sempre haverão desafios. Sempre haverão desafios. Sempre haverão obstáculos. Sempre haverão problemas. Glórias a Deus por isso. Porque é isso que nos fará e tem nos feito crescer. E eu te digo mais, os de amanhã serão maiores do que os de hoje. Porque você já está vencendo de hoje, amanhã você está habilitado a enfrentar problemas maiores. Isso acontece quando a gente olha para o nosso passado, fala, gente, eu me preocupava com tanta coisinha, né? E hoje eu olho para as lutas que eu tinha no passado e falo, poxa, elas não são nada. Não é verdade? Amanhã você vai olhar para as lutas que você tem travado hoje e falar, poxa, eu quase me deixei paralisar, mas as lutas não eram grandes. E assim vai ser até o Senhor voltar e nos levar para morar com Ele. E eu creio que isso não vai demorar nem tanto tempo assim. O Senhor Jesus está às portas. Então, queridos, no nome de Jesus, é tempo da gente colocar isso no nosso coração e vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? É o que eu tenho falado para algumas pessoas, né, que têm andado preocupadas, têm andado entristecidas, têm deixado paralisar por alguns problemas. E o Senhor tem me dado uma palavra, é a seguinte, cara, viva bem. Viva bem. Curta a vida. Se você está vivendo os problemas, beleza, cara, lute, mas curta a vida, não se enclausure, não. Vai para a praia, não fica dentro de casa, vai andar, viva. E veja a glória do Senhor, viva o melhor de Deus. Sabe, muitas vezes a gente tem ficado, sabe, paralisado. Não, no nome de Jesus, viva bem. Você que está nos ouvindo aí, viva bem, em nome de Jesus. Para de entrar em confusão, em contenda, para. Aproveitando o gancho, deixa de lado, tanto a direita como a esquerda, deixa de história. Né? Deixa, sabe, viva. Viva bem. Viva bem. Se você tem as suas convicções, beleza, mas viva bem. É melhor ser feliz do que ter razão. Né? Tem uma história onde um sábio diz para o cara assim, olha, não discorde do tolo. E o cara falou, eu não concordo com isso. E o sábio falou, você tem razão. Não discuta com o tolo, não concordo, você tem razão. Então, se você tem as suas convicções, sabe, não precisa ficar se degladiando, se afetando um ao outro, viva na boa. Né? O Senhor diz, olha, se possível, tenha paz com todos os homens. Vamos, sabe, compartilhar o amor de Deus, vamos, sabe, falar mais de Jesus. Vamos falar mais de Jesus. Tem gente que tem falado mais do Covid, de cloroquina, de vacina, de lockdown do que de Jesus. Né? Tem pessoa que está tão preocupado
de Bolsonaro ou anti-Bolsonaro, que ocupa tanto tempo disso e não fala do Senhor, não fala daquele que pode nos dar vida e nos livrar da morte. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, encerrando essa mensagem, viva bem, desfrute aquilo que o Senhor tem te dado, curta a luta, porque ela vai passar e você vai aprender com ela em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Entendemos que temos vivido dias difíceis, Deus. Entendemos que temos vivido dias desafiadores. Muitos de nós têm passado por lutas, e nós glorificamos o Senhor por isso, porque esses desafios, essas lutas, os problemas que temos enfrentado, eu creio que são oportunidades que o Senhor nos dá para crescermos, para desenvolver uma intimidade maior com o Senhor. São oportunidades para que o Senhor seja glorificado em nossa vida e através de nós. Então eu lhe peço, Pai, que tudo aquilo que nós compartilhamos aqui esteja gravado em nosso coração. Ó Deus, muito obrigado pela tecnologia e que o Senhor nos dá, porque essa mensagem nós poderemos ouvir mais vezes e o Senhor continuar a falar conosco. Pai, no nome de Jesus, nós precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos ajude. Que não há problemas maior do que o Senhor, que não há dificuldades maior do que o Senhor. O Senhor é soberano. E a tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa torre forte. É aquele em quem podemos confiar. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor. Onde quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Ó Pai, no nome de Jesus, que a tua boa mão esteja nos sustentando a cada dia. E que o Senhor esteja nos dando coragem, ousadia, fortaleza para vencer todas as dificuldades em nome de Jesus. Que a tua bênção permaneça sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Ó Deus, aqueles que aqui estão e também sobre aqueles que estão em casa. Muito obrigado, Pai. Que esta palavra venha nos marcar nesta noite. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Então aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós já vamos encerrar, não precisa nem sentar. Nós vamos orar pelos ofertantes, pelos dizimistas que têm ofertado ao Senhor, têm abençoado a obra do Senhor. Só um aviso aqui, como eu já falei no início, terça-feira, 20 horas, nossa reunião de oração. Amém, queridos? Domingo que vem, Santa Ceia do Senhor. Ah, pastor, mas é feriado de carnaval. Não vai ter carnaval, mas é feriado. Não importa. Haverá Santa Ceia do Senhor domingo que vem, em nome de Jesus, tá bom? Tem mais algum aviso que eu estou esquecendo aqui, pastora? Célula, quinta-feira. Queridos, eu tenho recebido notícia das células, poxa, meu coração ficou tão contente, né? Do modo que ele tem operado na vida das crianças, do modo que ele tem operado nas células. Então, quinta-feira, 20 horas, célula aqui na Rua Espírito Santo, célula aqui na Rua, né, Rio Grande do Sul, né? Em nome de Jesus, vamos lá, vamos avançar no nome de Jesus. Oremos. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor por esta semana que o Senhor nos deu e por essa semana que começamos hoje. Pedimos que o Senhor nos fortaleça e estejamos vivendo tudo aquilo que compartilhamos aqui na Tua Palavra. Que o Senhor nos dê vitória sobre as lutas. Eu quero agradecer pela vida de cada dizimista, de cada ofertante, que tem devolvido o santo dízimo ao Senhor, que tem ofertado. Ó Deus, muito obrigado, que o Senhor multiplique na vida dos seus filhos a 30, 60 e a 100 por um, conforme diz a Tua Palavra. E que não haja necessitados no nosso meio, Pai.
no nome de Jesus, que as portas que o Senhor já abriu sobre a vida dos meus irmãos, o Senhor os conduza até elas, para que eles possam ter para manter as suas vidas e para abençoar outras pessoas e para semear no teu reino para a glória do teu nome. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós hoje, para sempre. Você pode dizer amém? Deus abençoe. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Uma semana abençoada. Deus abençoe você que está em casa também, em nome de Jesus.